meus amores, estamos muito perto das eleições, então eu achei legal preparar para vocês uma aulinha sobre nosso voto, né? Uma aula sobre cidadania, para que a gente vote o mais consciente possível. Então vamos lá, deixa eu preparar a tela aqui. Espera só um pouquinho, que esse computador está bem lerdo. Só um minutinho. Então, vamos lá. Vamos começar com o que é democracia. Você já deve ter ouvido a seguinte frase: vivemos numa democracia. E o que significa democracia? É o regime político em que o poder é exercido pelo povo. No Brasil, não pode cada um por si definir o futuro do país, sair por aí criando leis ou decidindo sobre saúde, transportes, educação e outros temas importantes. Isso porque vivemos numa democracia representativa. O governo é do povo, mas ele é exercido por meio dos representantes que as pessoas do povo escolhem pelo voto. Assim, a ação dos governantes deve representar os interesses do verdadeiro detentor do poder, que somos nós, o povo. Quando tem eleição, a população escolhe seus representantes para atuar nos poderes legislativo e executivo. No nosso caso, esse ano, as eleições serão para prefeito e vereadores, que é na esfera municipal. O vereador, ele pertence ao poder legislativo e o prefeito ao poder executivo. Daí a importância do voto. É por meio dele que o povo dá a essas pessoas o direito de criarem leis, que são os vereadores do poder legislativo, e de governarem e administrarem, que é o prefeito do poder executivo. No município, que é o caso das eleições esse ano. Na Câmara Municipal, os vereadores propõem e votam no mandato de 4 anos os projetos de lei que afetam a vida dos moradores da cidade, além de fiscalizar as ações do prefeito, entre outras tarefas. O prefeito é o administrador do município, põe em prática o que foi votado pelos vereadores. Aqui eu quero deixar uma dica muito importante. Quando há eleições no país, a gente foca sempre nos principais, o presidente, o governador e o prefeito. Mas, na realidade, quem manda, entre aspas, no país, no estado e no município, são, no caso do país, os deputados federais, no caso do estado, os deputados estaduais, e no nosso caso, que são as eleições desse ano, nos municípios, os vereadores. Então, preste bem atenção na hora de escolher o seu candidato. Prefeito é importante? É, mas ele é figurativo. Ele representa o município, ele obedece ordens que vêm de lá da Câmara dos Vereadores. Então, na verdade, quem manda no município são os vereadores. E esse a gente pouco presta atenção, e são as figuras mais importantes nas eleições. Então, traduzindo, resumindo, os vereadores criam e, votam e promulgam as leis que vão reger o município. E
prefeito, só obedece. Então, prestem atenção, tomem muito cuidado, escolham com carinho o prefeito, sim, mas escolham com muito mais carinho e com muito mais cuidado os vereadores, porque são eles que vão mandar na nossa cidade. Excepcionalmente esse ano, devido à pandemia que estamos atravessando, as eleições ocorrerão no dia 15 de novembro, primeiro turno. E se houver o segundo turno, será no dia 29 de novembro. Excepcionalmente, porque vocês já sabem que as eleições normalmente ocorrem em outubro e não em novembro. O horário de votação este ano também será excepcional e diferente. Ele vai ser das 7 da manhã às 5 da tarde, no primeiro turno, podendo ser mantido o mesmo horário para o segundo turno, se for necessário. Os idosos terão preferência para votar das 7 às 10 da manhã, para não se misturar tanto com o público maior, né? Para ter um pouco mais de segurança. Avisos para manter o distanciamento em filas e dentro da sessão eleitoral deverão estar por toda a parte. É possível que as próprias sessões estejam em salas mais espaçadas entre si. O uso de máscara, óbvio, será obrigatório e nos locais de votação deverá ser oferecido álcool em gel para higienizar as mãos após o voto. Este ano votaremos em prefeito e vereador. Documentos para votar. É obrigatório apresentar um documento de identificação com foto, que pode ser a carteira de identidade, um documento oficial de algum funcionário público, certificado de reservista, CNH, desde que tenha uma foto. A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve também o seu título para facilitar a identificação da sua sessão eleitoral, mas esse documento não é obrigatório. Também é possível votar com o e-título, título eletrônico, para aqueles que já se cadastraram na biometria, fazendo download do aplicativo no celular. Então, não há necessidade de levar o documento no papel, só leva o e-título na telinha do celular e faz a votação com a biometria. Como votar na urna eletrônica? É simples votar na urna eletrônica. Basta digitar o número do candidato escolhido e apertar a tecla verde, confirma. Caso você tenha digitado errado, basta apertar a tecla laranja, corrige. Isso deve ser feito para cada cargo que estiver em disputa. Prefeito, digita o número, se tiver correto, verde, confirma. Se você digitou errado, laranja, corrige, digita novamente, aperta o verde, confirma. Aí vem uma próxima votação, que aí é o vereador, e dá para fazer a mesma coisa. Voto nulo e branco não são contados para nenhum candidato, não são considerados votos válidos. Na prática, esses votos não têm efeito nenhum na contagem dos resultados das eleições. Justificativa. No dia da eleição, se a justificativa for no dia da eleição. Se você estiver fora da cidade onde você vota, deve justificar a ausência para não ficar em débito com a Justiça Eleitoral. Vai até um local onde esteja havendo a votação, da cidade onde você estiver, com o formulário de justificativa preenchida, com o número do título, e entrega esse formulário lá naquele local, justificando que você não está na sua cidade, então você não vai fazer, né? Não vai votar. Esse formulário pode ser obtido através do dia, antes do dia da eleição, no site do TRE,
www.tre-sp.jus.br ou nos cartórios eleitorais. A justificativa depois do dia das eleições. Quem deixar de votar por algum motivo, como doença, por exemplo, então você está acamado, não tem como comparecer no seu local de votação, nem em outro local, você tem o prazo de 60 dias após as eleições para apresentar o pedido de justificativa e o comprovante do motivo ao juiz da sua zona eleitoral, que analisará o pedido. Os que estavam fora do domicílio eleitoral e não justificaram no dia da eleição, também pode justificar a ausência até 60 dias após a data da eleição, apresentando também um comprovante do motivo da ausência. Quem estiver no exterior no dia da eleição tem 30 dias a partir do seu retorno ao país para apresentar o pedido de justificativa. Ele deve apresentar o comprovante da viagem ao juiz eleitoral. A justificativa também pode ser feita pelo sistema Justifica, através da internet, então não precisa comparecer em lugar nenhum. Naquele mesmo site que eu falei agora há pouco, www.tre-sp.jus.br. Biometria. A biometria é uma tecnologia que busca dar ainda mais segurança à votação. Isso porque o eleitor será identificado por meio de suas digitais, o que impede que uma pessoa vote no lugar de outra. A meta da Justiça Eleitoral é que até 2022 todos os eleitores do país estejam cadastrados e, a partir de então, todos os cidadãos serão identificados pela biometria. O cidadão deve procurar o cartório eleitoral ou o posto de atendimento mais próximo de sua residência e cadastrar a sua biometria. É simples e rápido, é necessário prévio agendamento no site do TRE. Não basta só ir lá, tem que agendar no site. No dia e a hora do agendamento, você comparece lá e grava as suas digitais para poder votar através da biometria nas próximas eleições. Quem não pode votar? Estrangeiro, quem estiver cumprindo serviço militar obrigatório, quem estiver com o título cancelado ou suspenso. Quem deve votar? Todo brasileiro entre 18 e 70 anos. Quem pode votar? Analfabetos, pessoas entre 16 e 18 anos e maiores de 70 anos. Em quem votar? O eleitor deve votar somente naqueles candidatos que se registraram na Justiça Eleitoral e que residem no município. O eleitor deve conhecer o passado e as propostas dos candidatos. Não se deixe influenciar por ninguém. Trocar voto por dinheiro ou alguma vantagem é crime e sujeita à prisão. Comete esse crime tanto quem oferece essa vantagem, como quem aceita essa vantagem indevida. O voto é um modo de manifestar nossa vontade, é a maneira de exercer a cidadania, é o modo de escolher nossos representantes, quem vai falar por nós, é o modo de opinar sobre questões de interesse público. E lembre-se, o voto é secreto, você não é obrigado a declarar em quem vai votar. Vamos tomar cuidado agora com as fake news, notícias falsas. A tecnologia traz benefícios e também alguns problemas. É preciso estar atento para as notícias que lemos na internet. Antes de compartilhar informações nas redes sociais, é preciso tomar alguns cuidados. Notícias sem a identificação do autor,
com erros de ortografia, erros de português, excesso de adjetivos, xingamentos, culpando, né, a pessoa de alguma coisa, incriminando alguém, né? Títulos sensacionalistas devem inspirar a desconfiança do leitor. É bom verificar se a notícia saiu em outros jornais, sites ou revistas e confirmar se os especialistas citados na matéria realmente existem. Então, toda vez que uma notícia chegar até você, chegar até nós, devemos ficar alertas sobre a sua origem e o seu conteúdo, para não reproduzir uma mentira. Recebeu uma notícia, verifique se ela é verdadeira antes de passá-la adiante e antes de acreditar nela. Veja se não é uma fake news. Urna eletrônica. A urna eletrônica é um microcomputador que serve apenas para votação. Sua programação foi desenvolvida pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e sua linguagem é totalmente criptografada, isto é, os registros são feitos em sinais que só o TSE consegue traduzir, garantindo a segurança do sistema. O equipamento, a urna eletrônica, não é conectada à internet, somente à rede elétrica. Portanto, não há qualquer possibilidade de fraude ou invasão eletrônica. Bom voto, vote consciente, lembre das dicas, não preste atenção somente no prefeito, mais importante que ele são os vereadores, vote consciente, não deixe de votar, exerça sua cidadania. Um beijo a todos, fiquem com Deus, estou morrendo de saudade como sempre.